Biografia 1. Quando fiz 32 anos de idade, comecei um período que o psiquiatra Stanislav Grof chama de emergência espiritual. Comecei a mudar drasticamente, expandindo a consciência em todos os sentidos. Passei a repensar tudo e fazer inúmeras terapias para entender o que acontecia comigo. Até esta data eu era um analista de sistemas e paralelamente lia sobre a mente humana, psicanálise, psicologia, mitologia, sociologia, etc. Essas leituras começaram com 8 anos de idade e nunca mais pararam. Até que chegou o dia em que começou a catarse com 32 anos de idade. Durante 12 anos a catarse durou. Nesses anos minha pesquisa sobre a realidade aprofundou-se ainda mais. Passei a questionar tudo que já haviam me dito e ensinado. Questionei todas as religiões, a ciência, a economia, a sociedade, etc. Passei a testar cada coisa para saber se era verdade ou não, pois tinha descoberto que havia um simbolismo oculto em tudo, e que só haviam me ensinado sobre o primeiro nível de significado. O nível que é passado para o povo, e que mantém a manipulação que existe até hoje. Nesses anos percebi que minha profissão não me satisfazia mais e que era apenas um número numa engrenagem que triturava as pessoas. Foi muito difícil rever tudo e perceber que tudo era mentira. E que teria de construir um paradigma totalmente novo. Resolvi experienciar cada coisa sem acreditar em mais nada que diziam. Eu tinha de testar para saber se era real ou não. É um processo doloroso e caro. Se gasta muito tempo e dinheiro para testar cada coisa que é passada como uma verdade pela sociedade. Foi extremamente instrutiva essa fase. O alicerce para a fase seguinte estava sendo construído, embora eu não percebesse isso, ou o alcance do que estava a fazer. Continuei trabalhando como analista e pesquisando todo o tempo que me restava. Até que chegou o momento em que estava pronto para o próximo passo, em 1994. Parei de trabalhar como analista e tornei-me terapeuta alternativo. Desenvolvi naquela época uma ferramenta com mensagens subliminares e paraliminares, extremamente eficientes, mas genéricas. Isto é, servia para todo mundo e muito fáceis de serem pirateadas. No início, como poucas pessoas sabiam do trabalho, não houve problema com pirataria, mas quando comecei a ter 180 pessoas nas palestras do antigo Hotel Danúbio em São Paulo, a pirataria apareceu rapidamente. Ele entrou em contato comigo e comprou uma fita de cada. 10 dias depois colocou à venda 800 fitas numa palestra no mesmo horário, mesmo dia da semana e mesmo hotel. Isso durou anos e inviabilizou totalmente o trabalho. Parei de trabalhar e desenvolver a ferramenta, e levei 5 anos pesquisando como ter um produto não pirateável. Surgiu então a ferramenta personalizada da ressonância harmônica. É um produto totalmente impossível de ser pirateado, mas é claro que é impossível impedir que outros digam que fazem o mesmo. Nem os seres negativos do astral sabem como funciona a ressonância harmônica. Tal é o poder que está embutido na ferramenta. Se vocês lerem no blog o que Caio Júlio César disse sobre a ferramenta, entenderão por que ela não pode ser posta publicamente, por enquanto. Da mesma forma que naquela época, depois de virem 180 pessoas na palestra, isso acontece novamente. Podem dizer o que quiserem, esta é uma ferramenta única no mundo. Quanto à ciência que está por trás da ressonância harmônica, bastaria que lessem e pesquisassem com isenção de ânimo, para chegarem às conclusões que eu cheguei. O problema é que se um Nobel não entende o significado da mecânica quântica, imaginem os demais. Isso se a pessoa tiver boa vontade em entender. Como estamos falando de física, bastaria que a pessoa testasse a ferramenta para saber que é real. É possível testar com quaisquer informações, não apenas casa/carro/apartamento. Considerem todos os artigos sobre autossabotagem que estão no site. O ego reptiliano não quer que ninguém entenda a mecânica quântica, porque as mudanças seriam radicais na vida terrestre. E serão. Já disse em várias palestras que a ressonância harmônica não veio para este planeta para que poucas pessoas consigam casa/carro/apartamento. O motivo é muito maior. Isso foi só o começo do trabalho. É por isso que questiono sempre, se entenderam, a ressonância harmônica. Será que percebem o alcance que tem isso? Será que percebem o que está por trás disto? E quem está por trás disto? E os objetivos? E o cronograma? Será que percebem que é um plano de assuntos a serem tratados nos DVDs, passo a passo? Não crescendo. Depois de 6 anos havia chegado a hora de dar um salto no trabalho. Eu já sabia que a perseguição seria grande. Que seria uma pílula difícil de engolir, a questão da mutilação genital feminina, feita nas crianças de 3 anos. Com 4 meninas mutiladas por minuto. Hora após hora, dia após dia, mês após mês.
ano após ano. Sugiro que vejam os vídeos no YouTube sobre isso. E o que fazem com as pré-adolescentes nas festas de hoje em dia? Foi-me pedido que fizesse um trabalho de divulgação destes problemas por um ser de fora deste planeta, que usa o nome Líria, para que possamos falar dela. O nome real é impronunciável na linguagem terrestre. Ela faz um trabalho no mais alto nível cósmico espiritual. Pergunta: eu deveria recusar? Sendo que assumi esse compromisso antes desta encarnação? Porque iria ser conhecido como o Homem do Lírio. Os compromissos que assumi cumprirei até o fim. E aí surge a outra questão: o trabalho deveria ficar nisso até o fim da vida? Ou tudo é uma evolução constante e infinita? Fui novamente convocado para outro trabalho, mais complicado que o anterior, os sacrifícios humanos. Ainda divulgarei esse trabalho. Está em preparação. É outro assunto que ninguém praticamente quer mexer. Líria também se prontificou a ajudar neste trabalho. Devo me omitir sobre o sofrimento das meninas mutiladas? Devo me omitir sobre as crianças degoladas? Se não se sabe que existe isso, é uma coisa, mas quando se sabe, é impossível não tomar uma posição. Trabalhar para expandir a consciência sobre o problema ou não fazer nada. Não consigo ficar quieto vendo isso acontecer. Quando se tem contato com a outra dimensão, essas coisas passam a fazer parte do nosso dia a dia. Quando o véu da ilusão se rasga, não há mais o outro lado e este lado. O lado espiritual e o lado material. Tudo é uma coisa só, o tempo todo. Convivo com os dois lados o tempo todo. Como negar a realidade? Como não ajudar a estas crianças? Deste lado e do outro lado. E o trabalho não parará nisso. Existe um enorme cronograma a ser cumprido.